O tema do nosso bate-papo hoje é segurança dos alimentos e a gente está aqui com a Tagrid Rocha e a Paula Rodrigues. Elas são nutricionistas especialistas em vigilância sanitária e qualidade de alimentos. Elas têm uma empresa que presta consultoria para restaurantes da cidade. Na semana passada foram premiados alguns restaurantes com selo de qualidade, né, da Qualifica Alimentos. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Conta pra gente um pouquinho como é que é essa avaliação, o que vocês fazem, o que é fiscalizado. Olha, para receber esse selo de qualidade, o estabelecimento precisa atingir 90% de conformidade em relação ao checklist que a gente criou, baseado nas regras, nas legislações, resoluções sanitárias, ou seja, para garantir a qualidade daquele alimento. Então, esse foi o critério que a gente utilizou para premiar os nossos clientes. Essas regras são exigidas pela vigilância sanitária e a gente, como consultora, está lá para ensinar os nossos clientes. E o que entra nesse checklist que vocês analisam? Então, nesse checklist entram questões relacionadas à RDC 216, que é uma legislação federal, e a Instrução Normativa 16, que é uma legislação local. Quais são, de fato, o que é analisado? Questões estruturais, questões relacionadas aos manipuladores de alimentos, questões relacionadas ao controle dos procedimentos de manipulação dos alimentos, armazenamento, planilhas de controle, higiene. Exatamente, higiene, manual de boas práticas e todos os procedimentos operacionais padronizados. Esse checklist que a gente aplica, ele tem pesos. E os pesos variam de acordo com a criticidade do que está sendo avaliado. Então, aspectos relacionados à higiene, por exemplo, é uma criticidade alta, então tem um peso maior. Planilhas de controle de temperatura, por exemplo, que é um fator determinante para minimizar a multiplicação de micro-organismos. Quando não é preenchida essa planilha de controle, também a empresa perde muito quando existe essa não conformidade. Então, o que isso significa? Que um problema estrutural não é tão crítico quanto um alimento fora da validade ou quanto uma falha de higienização. Esse trabalho, eu imagino que deve ser difícil para os estabelecimentos conseguirem atingir isso. É um trabalho constante, né? Diário, é uma fiscalização que eles mesmos, vocês prestam a consultoria, mas o próprio estabelecimento diariamente precisa tomar esse cuidado, né? Eu sempre falo que enquanto aquele local que comercializa alimentos existir, ele vai precisar de uma consultoria, vai precisar da visão de um profissional para estar orientando ele em relação às não conformidades, para que de fato ele consiga ali produzir um alimento seguro e de qualidade. E para conseguir atingir esse 90% de conformidade é um trabalho árduo, tanto que dos nossos clientes, 1/3 apenas atingiu essa pontuação. Não é fácil atingir, são muitos critérios que são avaliados e por isso que aqueles clientes que atingem essa nota de corte merecem ser valorizados, porque realmente exige muito esforço do empresário e da equipe. Mas vale ressaltar que todos os nossos clientes que são assessorados por nós, eles têm a preocupação de produzir um alimento seguro e se preocupam com qualidade também. Mas realmente existem aqueles que cumprem as nossas orientações à risca e aí sim eles conseguem atingir 90% de conformidade. Por isso que a gente decidiu criar esse selo, que é uma homenagem à celebração ali da conformidade. E nós, consumidores, né, o cliente ali, o que a gente pode observar quando a gente chega num restaurante? O que seria a primeira coisa assim para verificar, para que a gente faça essa análise também? É possível? Tem coisas a olho nu assim que a gente possa ver? Sim, existem algumas formas de detectar que aquele cliente tem bons controles ou não. O primeiro deles que a gente pode citar, né, Tagrid, é a questão da higiene geral do estabelecimento. Então, se o copo está bem higienizado, os talheres estão bem higienizados, até se o banheiro não estiver bem higienizado, isso é um indício
que provavelmente aquela empresa ali não tem bons controles. Imagina só se o banheiro, que é o local que o cliente visita, tá sujo, imagina a parte que o cliente não visita. Só imagina. E os profissionais? A gente pode observar um comportamento deles também que demonstra isso, usar touca, né? Tem algumas regrinhas também. A gente consegue analisar quando a empresa é muito amadora ou não, quando a gente vê os colaboradores, os garçons. Quando o garçom ele tá bem vestido, é um indício de que aquela empresa se preocupa ali com uma apresentação. Não só garçons, também quem está ali no bar preparando bebidas ou quem está dentro da cozinha. É muito importante a questão do uniforme, a questão do uso da touca para proteger os cabelos, o avental, que é extremamente importante. Então essa preocupação é um indício de que a empresa pode ter boas práticas, pode ter uma preocupação em produzir um alimento seguro ou não. A gente tem observado muito em alguns restaurantes a cozinha aberta, né? Assim, a gente chegar e ver a produção ali, né, dos alimentos. Pode, assim, às vezes a gente imagina, né? Essa cozinha pode estar totalmente aberta, tem que ter um vidro fechando. O que as regras falam sobre isso? A gente chama esse tipo de cozinha show. É ótimo quando ela está aberta, porque significa, na maioria das vezes, que a empresa não tem nada a esconder. Mas o ideal é que ela seja com um vidro, porque a área de produção ela tem que ser isolada. Caso ela não seja isolada, a gente tem outros problemas, por exemplo, atração de moscas. Então imagina, quando o ambiente é todo aberto, a gente pode ter entrada de praga e esse é um problema também. Entendi. Uma outra questão que a gente sempre fala, né, dos restaurantes, eu almocei com uma amiga minha esses dias que tá grávida. Ela falou, eu não vou comer a salada. Porque a grávida tem um risco maior, né, nesse sentido. Como é que os restaurantes, a gente imagina aquela quantidade de alface, quantidade de brócolis para lavar, para higienizar, né? Como é que eles devem fazer? Toda empresa que fornece alimentos prontos para o consumo crus, eles precisam passar por um procedimento chamado de limpeza e desinfecção. Então essas folhagens cruas, enfim, alface, tem que passar por uma lavagem em água corrente e imerso numa solução clorada. Geralmente o tempo de ação do alimento na solução clorada é de 10 a 15 minutos, depois enxágua-se e tem que fazer o procedimento certinho. Se não fizer certinho, aí pode ser que aconteça algum problema de um bichinho na salada, isso é extremamente desagradável. Isso acontece quando não existe essa preocupação da sanitização das hortifrutícolas ou quando o colaborador, ele tira da cabeça dele a solução, enfim, não faz o procedimento correto. Se o prato não chega bem quentinho, isso também é um indício que pode ter alguma falha dentro da área de produção, porque o ideal é que o alimento atinja 74 graus por no mínimo 3 minutos. Então, ele chegar quente é um bom sinal. Sempre quando for ao mercado ou fazer um transporte, deixar para comprar aquele alimento que é resfriado ou congelado, principalmente o resfriado, né, que a temperatura dele já não é tão gelada assim, deixar para comprar por último, para que chegue no destino o quanto antes. E nada de parar para comprar um negócio numa loja, né? A não ser que tenha uma caixinha térmica ali para tentar garantir a temperatura ali durante o transporte. E falando em transporte também, hoje a gente carrega muito marmitas, né? Os profissionais, os trabalhadores aí têm optado cada vez mais por levar de casa esse alimento, preparando de manhã ou no dia anterior. Que cuidado a gente tem que ter em armazenar, né, até chegar a hora do almoço? Esse é um ponto bem importante que a gente vê muito problema. Inclusive, existe um dado da Vigilância Sanitária de análise de surtos e contaminações alimentares, perfil epidemiológico, que é analisando o perfil epidemiológico de 2000 a 2017 e mostra que a maioria dos casos de intoxicação alimentar é proveniente da nossa casa. Então, acontece justamente isso. As pessoas fazem a marmitinha, vêm de casa de manhã cedo, fica em temperatura ambiente até a hora do almoço e isso pode sim gerar um grande problema. Porque, além da nossa casa, a gente, na maioria das vezes, desconhecer os procedimentos que vão garantir a qualidade daquele alimento,
a gente não está mantendo ele na temperatura de segurança, o que piora a situação. Então, todo o alimento tem micro-organismo. O que a gente tem que fazer é tomar alguns cuidados para que esse micro-organismo não se multiplique com quantidade suficiente que vai fazer a gente passar mal. Então, a dica é transportar esse alimento resfriado, como enfim, mais caseiro, a gente pode comprar aquelas placas de gelo, coloca ali na marmitinha para transportar e, de preferência, quando chegar no trabalho, colocar num frigobar, na geladeira do trabalho. Ah, legal. Pra gente encerrar, uma coisa que eu sempre penso também quando a gente viaja, porque quando a gente viaja a gente acaba comendo muito na rua, dá uma fome, compra ali um sanduíche. Que cuidados a gente tem que ter quando a gente está viajando? Porque há muitos casos de gente que passa mal quando viaja, né? Essa é uma ótima pergunta, porque de fato quando a gente está viajando a gente não quer perder tempo e às vezes aquele momento prazeroso pode se transformar num filme de terror. Eu mesmo já passei por uma situação dessa, enfim, num carnaval, que eu tive que perder um dia por causa de alimentação. Nossa. Não foi por mim, foi por causa do meu marido, porque eu sei identificar quais alimentos que eu vou comer e qual que eu não vou. Então, qual é a dica? Evitar aqueles alimentos que tem muito molho, porque quanto maior a umidade, mais risco tem de você passar mal, de ter algum problema, porque o micro-organismo gosta de ambientes úmidos. Também evitar, por exemplo, frutos do mar, que a gente está vendo que aquele local não tem uma boa estrutura, que o alimento está mantido morno. Às vezes a gente vai em um local e tem alimento exposto. Só da gente tocar, a gente consegue ver que ele está morno, não está nem muito quente, nem está gelado. Essa temperatura aí também é uma coisa para a gente ficar de olho aberto e ficar esperto. Obrigada, Tagrid. Obrigada, Paula. Obrigada, Marcelo, pelo convite. Até a próxima. Até.